escrito em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e criou-os homem e mulher. E deu a eles 3 mandatos: o mandato cultural, dando a eles a liderança sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra, e deu-lhes também a responsabilidade de serem gestores da criação. Deus deu a eles também um mandato social, de se multiplicarem, e eles deveriam então povoar a terra. E finalmente Deus lhes dá um mandato espiritual, porque eles foram criados para um relacionamento pessoal com Deus. É digno de nota que Deus criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança, de tal forma que não há superioridade de gênero. O masculino e o feminino são tão imagem de Deus como um e outro, ou seja, o homem não é mais imagem e semelhança de Deus do que a mulher, nem a mulher é mais imagem e semelhança de Deus do que o homem. Embora tenham papéis diferentes, embora tenham responsabilidades distintas no contexto da família, eles não têm diferença de dignidade, tanto na criação quanto na redenção. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus e ambos são salvos da mesma maneira, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que criou todas as coisas, criou o homem e criou a mulher, colocando-os num lugar perfeito, foi quem também, antes desse fato, instituiu o matrimônio. Porque está escrito em Gênesis 2, versículo 18, que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, a solidão, embora tenha seu valor em determinados momentos da vida, não é o propósito permanente de Deus para o ser humano. Então Deus institui o casamento. E ao instituir o casamento, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse termo é muito importante porque aqui já está estabelecido o papel fundamental da mulher na vida do seu marido. Ela não é um ser inferior, ela não é um capacho do marido. As culturas que, em virtude do pecado, descambaram, ora, para um machismo dominador, desumano, injusto e opressor, está completamente fora do padrão e do propósito de Deus. A reação a isso, mais recentemente, o movimento feminista também está na contramão do projeto de Deus, porque contraria as orientações estabelecidas pelo próprio Deus para o funcionamento harmonioso e eficaz da família. Esta palavra auxiliadora idônea é muito importante, porque esta palavra idônea traz a ideia literal de olhar nos olhos, coigual, aquela que corresponde emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Então, é um ser criado da mesma natureza, com a mesma dignidade, com as mesmas marcas da procedência das mãos do Criador. Quando chega no verso 19, está escrito: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, Deus dá ao homem esta capacidade de nominar os animais, né? Tanto os voláteis quanto os terrestres. E que tarefa fantástica! E que inteligência magnífica tinha Adão nesse tempo, quando as pessoas acham que o homem era primitivo, pois certamente Adão tinha uma capacidade impressionante, porque ao dar nome a todos os animais,
ele não dá nomes aleatórios, ele dá nomes que correspondiam certamente à natureza daqueles animais. O verso 20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, é porque, embora os animais estivessem a serviço do homem e embora o homem tivesse ascendência sobre os animais, porque todos estavam debaixo do seu comando e da sua autoridade, Adão não encontra sequer um animal capaz de corresponder com ele, olhar nos olhos, atendê-lo emocional e fisicamente. É muito curioso isso, porque, na verdade, você pode, até pensando agora num contexto mais moderno, contemporâneo, onde as pessoas hoje têm, e na sua talvez maioria, um pet em casa, um animal de estimação em casa, seja um cachorrinho, um gato, um outro tipo de animal. Muitas pessoas desenvolvem com os animais uma relação quase que pessoal, como se o humano fosse esse animal. Embora devamos cuidar dos animais e ter o máximo de zelo por eles, e isso é inclusive orientação bíblica, um animal nunca vai substituir um ser humano. O homem não tem condições de conviver com os animais, por mais próximos e amados que esses animais sejam, uma relação inteligente de correspondência físico-emocional, como Deus estabeleceu aqui na sua palavra. Então, chegamos ao verso 21, está escrito: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Aqui está um ponto muito importante, que dentro dessa instituição da família, não só foi Deus quem diagnosticou a necessidade do casamento, mas foi Deus quem providenciou um cônjuge para Adão. E é também importante dizer que Adão, nesse processo, estava até passivo, porque Deus o fez adormecer num pesado sono, como se fosse uma espécie de anestesia geral. E note você que Deus tomou uma das costelas do homem e fechou o lugar com carne. Isso significa, nas palavras do famoso pai da igreja Aurélio Agostinho, que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para comandá-lo. Deus não tirou a mulher dos pés do homem para ser por ele comandada. Deus tirou a mulher da costela do homem, do lado dele, bem debaixo do seu braço para ser amparada por ele, bem perto do coração para ser o centro dos seus afetos. Então veja você que aqui Deus já está mostrando o que significaria uma auxiliadora idônea. A mulher está do lado do homem, é coigual ao homem. A mulher tem os mesmos privilégios do homem. A mulher tem a mesma dignidade do homem. A mulher deva receber o afeto do homem. A mulher deva ser amparada pelo homem. Este é o projeto de Deus na instituição do casamento. Agora vejamos o verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Quando Deus vai criar o homem, Deus cria-o do pó da terra. Sopra em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. Quando Deus vai criar a mulher, Deus já pega uma espécie de matéria-prima mais avançada e melhorada e faz a mulher da costela do homem. De tal forma que a mulher procede do homem, o homem agora procede da mulher e Deus cria desta forma uma espécie de interdependência um do outro. O verso de número 23 é uma poesia romântica
Porque está escrito: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, por isso se chamará varoa, porquanto o varão foi tomada. Veja você que Deus apresenta a Adão a sua mulher, como um pai entrando com a sua filha na cerimônia de núpcias para entregá-la para o seu noivo. É Deus quem entra na passarela da vida